Hoje à tarde, nós vamos dar um passo a mais no nosso tema de consciência limpa. E para a gente entrar nesse novo tema, eu quero que você levante a sua mão direita e diga assim: Senhor, fala comigo. Eu preciso ouvir a sua voz. Eu não preciso de uma boa plenária. Eu preciso da sua palavra específica para mim. Em nome de Jesus. Amém. Toca na pessoa perto de você e diga para ela assim: Deus vai falar com você. Amém. Próximo slide, por favor. Joia. Na plenária dessa tarde, eu quero começar com você, no próximo slide, com Mateus, capítulo 3, versículos 1, 2, e depois vamos pular para o versículo 5 e vamos ler do versículo 5 a 12. E como essa é uma leitura um pouquinho mais longa, são 3 slides nessa mesma leitura. Deixa eu ver se o meu slide está cooperando com o dali. Tá igual. Então são 3 slides. Então terminou o primeiro slide, no segundo slide a gente continua nessa leitura, no terceiro slide a gente continua nessa leitura. Tá bom? Então eu vou pedir para os homens lerem os ímpares, o primeiro versículo é ímpar, e as mulheres lerem os pares. Eu gosto de deixar as mulheres nos pares, porque elas gostam de parzinho, elas não gostam de ficar nos ímpares, né? Então vou deixar as mulheres nos pares e os homens nos ímpares. Homens, vocês estão aí? Muito bem. Então vou contar até 3 e o versículo 1 é de vocês. 1, 2, 3, vai. Uau! Próximo slide, por favor. João Batista é um dos personagens mais incompreendidos da Bíblia, e por isso o seu ensinamento também o é. João era filho de Zacarias e Isabel, de linhagem sacerdotal, e, ao que tudo indica, criado entre os essênios. Por que é importante você entender João Batista antes de entender a mensagem de João? Quando João diz: eu vos batizo com água, mas vem um depois de mim, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Porque você precisa entender João. Você precisa entender João porque nós normalmente interpretamos as Escrituras ao bel prazer do nosso achismo, sem primeiro nos perguntar o que aquele texto significava no local de origem, onde ele foi pronunciado pela primeira vez. Sabe, quando você não pergunta para o texto o que ele queria dizer no tempo dele, as chances de você aplicar o texto errado no seu tempo é muito grande. Isso é uma regra básica de hermenêutica.
Eu gosto de citar como exemplo uma interpretação da minha infância do texto de Hebreus 4:12. A gente cantava na minha infância uma canção na igreja que dizia que a espada de dois gumes corta para lá, e fazia coreografia, corta para lá e corta para cá, e ela tem que cortar. E a gente repetia, corta para lá e corta para cá, e ela tem que cortar. E o ensinamento por trás da espada de dois gumes era de que a razão de ser da espada de dois gumes é porque a palavra de Deus, que é a espada de dois gumes, vai cortar para lá e vai cortar para cá, e ela tem que cortar. E fazia todo sentido, porque a minha perspectiva daquele ensinamento era: quando você prega a palavra não corta só para lá, ela corta para cá também. A palavra não fala só com quem está me ouvindo, a palavra também fala comigo que estou falando. Então, era lógico que fazia sentido. A espada de dois gumes corta para lá e corta para cá, e está tudo certo. Mas pergunta para um soldado romano de onde Paulo tirou a metáfora, se ele quer uma espada de dois gumes para cortar o inimigo e também cortar ele. Aí perdeu todo sentido. Não faz mais sentido uma espada de dois gumes que corta para lá e corta para cá. Então, se não é verdade na origem da metáfora, então não pode ser verdade na aplicação. Embora seja muito inteligente e seja verdade que a espada de dois gumes, que a palavra de Deus corta para lá e corta para cá, mas o soldado romano não queria uma espada para isso. Então, se o soldado não queria uma espada para isso, então, certamente que quando Paulo fala da espada de dois gumes, não é para cortar para lá e para cá, porque não era para isso que ela servia. A metáfora precisa ser verdade na origem, para então ser verdade na aplicação. E aí você vai para Hebreus 4:12 e lê o texto inteiro e descobre que a espada de dois gumes não tem o poder de cortar para lá e cortar para cá. Não é disso que está falando. O poder da espada de dois gumes é um poder de penetração. Ela penetra profundamente e ela ultrapassa camadas, porque a espada amolada dos dois lados, dois gumes significa isso, afiada dos dois lados, ela tem pouca resistência na penetração e, portanto, ela consegue penetrar em tecidos muito duros, penetrando e alcançando lugares mais profundos. A ideia de Hebreus 4:12 é de que a palavra de Deus penetra ultrapassando o limite do mundo físico, passando por sua audição, sua visão, entrando no mundo físico, ela entra no mundo psicológico, ela mexe com a sua alma, com suas emoções, com suas convicções emocionais, com suas crenças, mas ela vai mais fundo. E Paulo diz que ela chega no ponto de ultrapassar o limite entre a alma e o espírito, portanto ela entra lá no próximo nível, no nível espiritual. Então ela tem um poder de penetração grande. Aí faz sentido, mas não faz sentido cortar para lá e cortar para cá, porque essa metáfora não poderia ser verdade lá na origem dela. Então, todas as vezes que nós lemos o texto de João, o Batista, dizendo que eu vos batizo com água para arrependimento, mas vem alguém depois de mim, e ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, a gente precisa entender o que esse texto significava na hora que João falou. Porque se o significado que ele tem para mim agora não é o mesmo que ele tinha na hora em que João falou, então eu estou mudando alguma coisa no texto. E a pergunta que não quer calar agora é: quem era João? E que mundo João vivia? Para então eu entender o que João estava dizendo. Então, João foi criado inicialmente por pais que mais eram avós. Ele nasceu filho de dois velhos. Isabel e Zacarias já eram avançados de idade, já tinham cessado a possibilidade física de terem filhos. Então, Zacarias foi visitado pelo anjo Gabriel, o arcanjo, e Gabriel trouxe para João a mensagem de que ele ia ter um filho. Ele duvidou, ficou mudo porque duvidou, e gente, ele tinha toda a razão.
Pensa em você chegar para um velhinho de 90 anos, que já faz tempo que nem sonha com essas coisas mais, e falar para ele: você vai ter um filho. Se pelo menos fosse de uma mocinha bem mais jovem, ele até podia ter alguma esperança, mas não, você vai ter da sua mulher Isabel, que também está velhinha aí, já era. Mas nasceu João Batista. Tanto Zacarias quanto Isabel morreram logo, e João foi deixado órfão cedo. Mas antes de Zacarias e Isabel deixarem João cedo, eles deixaram uma marca na vida dele, que todo filho criado por pais que são mais avós do que pais, carrega uma marca de perfeccionismo, de tentativa de fazer tudo exatamente certo, um pouco embrutecido na sua infância. João é um personagem característico, e quando você olha para o João, você percebe ele extremamente duro, com pouca flexibilidade. Para João, pau é pau, pedra é pedra, preto é preto, branco é branco, não tem meio termo. João é bem... Isso é uma característica de crianças que foram criadas por pais muito mais velhos e que foram criados sozinhos com esses pais muito mais velhos. A severidade do caráter de João era muito forte. Esse João fica órfão cedo e, possivelmente, ao que tudo indica, ele foi ser educado entre os essênios. E o próximo slide tem algumas coisas sobre os essênios que eu quero te mostrar. Os essênios, uma das tendências judaicas mais puritanas, e levavam muito a sério a vida com Deus. Ser puritano, manter a consciência limpa, era com eles mesmo. Na busca por se manterem puros e longe da maldade do mundo, que mancham a alma, desenvolveram uma cultura de se afastarem do mundo, criando comunidades isoladas, onde levavam uma vida espiritual regada a muita palavra de Deus, muita oração e muita purificação. Foi entre eles, entre os essênios, que surgiu o batismo como nós conhecemos, que é o batismo de João. João foi criado entre os essênios, e ali entre os essênios, João percebeu um batismo. Pensa assim sobre os essênios. Eles se rebelaram contra o culto no templo, dentro de Jerusalém, porque eles viram dentro do templo muita mistura de jogo de interesse, de corrupção dos sacerdotes, viram muita coisa acontecendo. E registra isso. Os essênios não era a única seita dentro do judaísmo. Quando os crentes ficam achando estranho esse monte de igreja evangélica que tem por aí, eu fico pensando, não sei por que estranham tanto. Onde tem gente, tem essas coisas, irmãos. O judaísmo do tempo de Jesus não era uma religião unificada. Entre eles tinha os saduceus, que tinham um conjunto de crenças muito próprias e que dominavam o poder religioso e político de Jerusalém. Depois dos saduceus, tinha os fariseus, que eram muito puritanos e que abandonaram a crença dos saduceus para ser um pouco mais puritanos, um pouco mais exigentes consigo mesmos. Mas depois dos fariseus e desse puritanismo deles, ainda surgiu os essênios, discordando inclusive dos fariseus e observando que os fariseus, apesar de puritanos, eles ainda jogavam jogo de interesse. Eles ainda se deixavam corromper pelo jogo de interesse da vida. Isso dentro da religião. Os essênios, então, entendem que, enquanto eles estiverem no meio, eles vão se sujar. Além desses, tinha os herodianos, mas eles não contam, porque os herodianos eram uma faceta política da cultura judaica daquela hora. Mas, falando de puritanismo, os saduceus estão muito longe do puritanismo.
os fariseus estão logo na sequência buscando ser puros, e os essênios caíram para dentro e tomaram banho na piscina. Por falar em piscina, na região descoberta, conhecida como Qumran, ali no Mar Morto, no norte do Mar Morto, em algumas cavernas ali, descobriram um lugar onde os essênios habitavam. E os essênios, gente, deram um presente para nós, para o nosso tempo da história, porque naquela região onde cavaram e descobriram uma civilização de essênios, vários essênios vivendo ali, naquela região encontraram muitos manuscritos antigos. E eu abro um parêntese para te dizer que esses manuscritos antigos foram um presente para nós, porque a década de 40 e a década de 50, havia um pensamento que entrou no século 21, um pensamento de que a Bíblia foi adulterada. E principalmente uma acusação de que a Igreja Católica mudou a Bíblia, e teorias da conspiração de que o Vaticano mexeu na Bíblia e mudou para lá e mudou para cá, com o objetivo de dizer para nós que a nossa Bíblia está adulterada e que o que a gente lê na Bíblia foi sendo mudado. Isso tinha muita lógica. Pensadores aceitariam essa ideia muito facilmente. Por quê? Porque textos de Platão, Sócrates, Homero foram sofrendo mudanças e hoje é basicamente uma caricatura do que já foi. Então ninguém esperava que um texto tão antigo quanto a Bíblia, de milhares de anos, ficasse fiel no decorrer dos séculos. Não faz sentido, teria mudado muita coisa. Então é fácil para um pensador, um estudioso, um pesquisador cair nessa balela e entender, não, a Bíblia foi mudada. E os textos mais novos que a gente tinha até as escavações de Qumran eram um texto do ano 500 depois de Cristo, e não eram textos inteiros. Os conjuntos de Bíblia inteira eram muito mais novos, cópias, e as cópias mais antigas foram perdidas. Então, como provar que a Bíblia não foi adulterada mesmo, não foi mudada? E aí, em 1947, encontraram algumas cavernas naquela região de Qumran, foi um acidente, um pastor jogando pedra na sua cabra, conseguiu descobrir, por acidente, aquela região, aqueles livros, e depois disso começou um processo de escavação naquela região que descobriu muito mais. Nesses livros descobertos ali, achou-se livros de 100 anos antes de Cristo, ou seja, 2.100 anos atrás. E esses livros estavam muito bem conservados, porque os essênios sabiam conservar material para muito tempo. Conservados em jarras especialmente preparados para conservar. E ali descobriram, por exemplo, um exemplar do livro do profeta Isaías inteiro, do capítulo 1 ao 66. Evidente que não estava numerado, porque ele não tinha enumerado capítulos ainda. Mas um livro exatamente inteiro. E a crítica da Bíblia achou que agora eles iam acabar com a nossa crença, porque eles iam pegar aqueles textos antigos, esfregar na nossa cara e dizer, tá vendo? Não está igual. E, para surpresa de todo mundo, não estava absolutamente nada diferente da Bíblia que você tem na sua Bíblia hoje, em 2022. Não mudou absolutamente nada. Tudo igual, exatamente igual, o que desbancou a teoria de que a nossa Bíblia é uma Bíblia adulterada, mudada. Fechei o parêntese do presente que os essênios nos deram, mas esse parêntese é importante para ajudar você a entender a seriedade com que os essênios levavam à purificação. E esses essênios, em tempos anteriores, eles estavam lá no templo, fazendo sacrifícios para purificar seus pecados.
Mas agora, quando eles saem do templo e se afastam para a clausura, eles não estão mais acessando os sacrifícios do templo. E, portanto, eles criam um novo ritual para a purificação de pecados. Eles descobriram, nas escavações ali na região de Qumran, dezenas de piscinas. Eu me lembro de sair contando para saber quantas piscinas tinham, mas tinha muita gente, passa para lá, passa para cá, e eu perdi a conta e desisti de contar. Mas tem dezenas de piscinas batismais que eles usavam para batizar. E é ali que nasce o batismo como a gente conhece. Entre os judeus já havia um costume de purificação cerimonial que eles usavam: lavar as mãos, lavar o rosto, dependendo da situação, lavar os pés, antes de um momento de oração, antes de entrar no momento de oração. Hoje, quem vai no Muro das Lamentações, onde os judeus oram, na entrada do Muro das Lamentações, tem um lugar cerimonial para as pessoas se lavarem. E você nota que é um lavar cerimonial mesmo. O objetivo não é lavar, é fazer um cerimonial de purificação. Eles têm uma caneca de 2 alças para não contaminar, usa essa mão para lavar essa, e depois usa outra alça que não está suja para lavar essa mão. Esse padrão de purificação os judeus já tinham antes dos essênios. O que os essênios fazem é ampliar essa purificação para uma purificação generalizada, para simbolizar a purificação dos pecados. Então, o que os essênios fazem é, toda vez que alguém estava em pecado na comunidade dele, esse alguém procurava o sacerdote ou um líder entre eles, confessava seus pecados, o sacerdote o levava a uma piscina batismal, o batizava, e depois de batizado, ele saía da água e o sacerdote dizia: seu pecado está perdoado, vai e não peques mais. E ele ia na intenção de não pecar mais. Mas então ele pecava de novo, ele voltava para o seu sacerdote, fazia outro ritual, era perdoado, e o sacerdote dizia: você está perdoado, vai e não peques mais. E ele ia na intenção de não pecar mais. Mas então ele pecava de novo e voltava para o sacerdote, e você conhece o resto da história. Algumas pessoas se batizavam semanalmente, outras se batizavam mensalmente. Alguns mais sem vergonha batizavam todo dia. Outros ainda um pouco pior, batizavam 2 vezes por dia. Por que isso é estranho para mim e para você? Isso é estranho para mim e para você porque nós somos cristãos do século 21 e, para o cristianismo, batismo é uma coisa que a gente faz uma vez na vida. Você se batiza e tranquilo. Então não faz muito sentido para nós que eles se batizavam mais de uma vez no dia, que eles se batizavam algumas vezes na semana. Não faz sentido. Mas a questão principal é que o batismo que nós conhecemos no Novo Testamento não é o mesmo batismo daquele momento que Jesus estava vivendo, ou que João estava vivendo junto com os essênios. Aquele batismo tinha um objetivo: purificar a consciência. Eu pequei, minha consciência pesou, eu não posso ficar com a consciência pesada, eu preciso resolver isso. Então eu vou ao sacerdote, confesso o meu pecado, o sacerdote me batiza. Um ritual. E aí, estou batizado, eu sigo em frente com a minha vida porque eu estou limpo. Quando eu sujar de novo, eu volto, faço outro ritual e me purifico. No próximo slide. No próximo, esse. A água não tinha a propriedade mágica de lavar o pecado, mas produziria um ato de fé. Diga para alguém perto de você assim: é um ato de fé. Mas produziria um ato de fé, uma ação que reivindica a confiança de que aquelas pessoas tinham, de que a partir daquele momento o seu pecado seria perdoado. Outra coisa que a gente tem uma dificuldade de entender é o tal do ato de fé.
Porque a nossa cultura é essencialmente grega. E quando os gregos olham para um símbolo, ele intelectualiza o símbolo. Para os gregos, símbolo é uma coisa intelectual. Quando o grego olha para um símbolo, ele começa a racionalizar e a pensar que essa pontinha do símbolo significa isso, aquela outra pontinha significa aquilo, aquela outra ponta significa aquilo. Ele está cheio de significado, de lições de vida para cada símbolo. Para os judeus, o símbolo é uma chave que abre um portal e acessa um poder. Por isso que Paulo, escrevendo aos Coríntios, Paulo disse que os gregos buscam sabedoria e os judeus buscam sinais sobrenaturais. Nossa mente é grega. A gente diz que a nossa cultura é greco-romana. Mas os romanos não tinham cultura. Os romanos copiavam a cultura dos gregos. Então, a nossa cultura é grega. Na nossa cultura grega, toda vez que a gente olha para um ato de fé, nossa racionalidade é ativada e a gente começa a tentar entender o que aquele símbolo significa. Quando, na verdade, para a cultura da Bíblia, um símbolo não está buscando te explicar os detalhes. O símbolo está querendo abrir um portal e te liberar para acessar um poder. Eu uso uma ilustração para ajudar você a entender essa questão, uma ilustração bíblica. E, às vezes, eu fico sem jeito de repetir essa ilustração de novo, mas ela é show, é a melhor que eu tenho para ajudar você a entender isso. O profeta Eliseu foi visitado pelo rei de Israel. E o rei de Israel estava numa guerra com a Síria na época, mas ele não foi visitar o profeta por causa disso. Foi visitar porque o profeta estava chegando no fim da vida. E o profeta é profeta, então quando o rei chega, o profeta é ativado na sua unção profética e aponta para ele e diz: Deus vai te dar vitória contra o seu inimigo. E o rei disse: amém, beleza. E aí o profeta foi fazer um ato de fé. Os atos de fé, gente, em geral, fluem desse mover teatral dos profetas. Os profetas são muito teatrais. Muito. É deles. Um exemplo da teatralidade dos profetas é o profeta Ágabo, em Atos, capítulo 20. O apóstolo Paulo chega na cidade e Ágabo estava numa reunião com ele, e Ágabo recebeu uma mensagem, foi até Paulo, tirou o cinto de Paulo, e só tirou porque Paulo respeita muito o profeta, senão não tinha tirado. Tirou o cinto de Paulo, pegou o cinto de Paulo, amarrou-se a si mesmo, pés e mãos, e ficou ali no chão, teatralizando, amarrado com o cinto. Terminou o teatro, ele soltou, pegou o cinto, devolveu para Paulo e liberou a palavra profética. É isso que farão ao dono desse cinto quando ele for para Jerusalém. Eu acho que podia fazer mais tranquilo o negócio, falar assim: Deus está me falando que você vai para Jerusalém e eles vão te espancar lá. Né? Mas os profetas não dão conta disso, não tenta entender não, só aceita. O profeta sendo profeta é dele. E Ágabo não era o único, pode observar, todos os outros profetas da Bíblia adoravam a teatralidade. Então, Eliseu, quando vai liberar a palavra de vitória para o rei de Israel, ele usa esse teatro, que é o que eu estou falando, que é um ato de fé, uma simbologia de fé. O que Eliseu faz? Eliseu diz ao rei: vai até a janela, abre a janela, pega o seu arco, a sua flecha, encha-se de coragem e atira nos seus inimigos. Vai lá, rei, atira nos seus inimigos, eles vão cair, eles vão cair. E o rei não estava muito na vibe. E aí ele abriu a janela, olhou para um lado, olhou para o outro, com medo de pagar aquele mico. Atirou a primeira flecha, olhou para o profeta fez assim: vai. Atirou a segunda, olhou para o profeta de novo: vai. Atirou a terceira e não olhou para o profeta, porque se olhasse ele ia falar: vai. Terceira, e olhou para um lado, para o outro, deu uma esticada, fechou a janela, voltou, sentou do lado e falou: pois é, né?
E aí o profeta olhou para ele e falou assim: você não está crendo. E aí o profeta deu uma segunda chance. E dê graças a Deus quando um profeta te der a segunda chance. Significa que ele te ama demais. Profetas não dão segundas chances, não é deles isso. Eles não gostam disso, não. Mas deu uma segunda chance. O profeta falou: pega o arco e a flecha. E ele pegou o arco e a flecha. E, gente, Eliseu era um daqueles profetas assim, bem sisudão, bem duro. A palavra dele era tipo dando voz de comando para o gado. Entendeu? Era pesada. Então, quando ele fala assim, pega o arco e a flecha, o cara não tem muita escolha. Pegou o arco e a flecha. E aí ele falou, se prepara. Colocou as duas mãos sobre a mão do rei e liberou a palavra. Flecha da vitória do Senhor. Flecha da vitória contra o inimigo. E falou, rei, olha para o chão. Porque agora não tem mais janela, né? Então não tem mais medo de pagar mico. Está no chão, está dentro de casa, a portinha fechada. Rei, olha para o chão. O seu inimigo está aí. Atira nele, rei. Vai, vai. E o rei estava parecendo aquele desenho animado. O profeta era o coelho e o rei era a tartaruga. Atirou a primeira flecha. O profeta incentivou, ele atirou a segunda, o profeta incentivou, ele atirou a terceira, não olhou mais para o profeta, porque senão ele ia mandar atirar outra. Guardou a flecha, colocou na aljava, guardou direitinho, colocou no canto. Pois é, né, Eliseu? Estou aqui para te visitar. E aí a ira do profeta acendeu. E o profeta disse, você devia ter tido gana e devia ter atirado 5 ou 6 flechas e assim você derrotaria o seu inimigo completamente, mas você não teve fé. Você atirou só 3 flechas, por isso vai ganhar 3 batalhas e depois vai perder a guerra. Bem feito. O que essa história ajuda a gente a entender sobre atos de fé? Ela ajuda a gente a entender que os atos de fé são ações feitas no mundo físico ou símbolos estabelecidos no mundo físico que equivale a uma mensagem para o mundo espiritual. O mundo espiritual não fala essa nossa língua articulada. O mundo espiritual fala a língua dos símbolos. E se você observar na Bíblia e em todos os movimentos espirituais da luz de todos os tempos, eles têm sempre um exagero nas simbologias. Olha para a Bíblia de Gênesis e Apocalipse. É quase que simbologia em todos os capítulos. Dificilmente você vai passar por um livro da Bíblia e não vai encontrar simbologias espirituais. Porque símbolo é a linguagem do mundo espiritual. Mas se você sai do mundo da luz e vai observar o mundo das trevas, é a mesma coisa. Todo ritual, toda a mandinga das trevas está entupido de símbolos, porque é a linguagem do mundo espiritual. Volta para os nossos dias, dá uma olhada nos sonhos dos profetas, nos sonhos reveladores que os crentes têm, estão cheios de simbologias, porque símbolo é a linguagem do mundo espiritual. O mundo espiritual fala essa língua. Por isso, o profeta Eliseu, quando vai dar a vitória para o rei de Israel, ele usa uma simbologia. Vamos fazer um teatro simbólico aqui e você vai ganhar a vitória contra o seu inimigo. Mas ele não deu conta de fazer o teatro simbólico. Por que eu estou te contando sobre atos de fé? Para te falar disso que a gente acabou de ler. A água que os essênios usavam nas suas piscinas não era uma água mágica, uma água melhor, uma água abençoada. Eu já ia falar que não é uma água de Israel, mas era de Israel, né? Era uma água de Israel. Não tinha nada de especial na água. Era a mesma água que eles bebiam, que cozinhavam, que tomavam banho. Eles só enchiam uma piscina, oravam e estabeleciam que aquele era um lugar cerimonial. E aí, quando o pecador entrava e era batizado ali, ele saía crendo que foi purificado do seu pecado. Esse ato de fé tinha o poder de purificar pecados. Registra isso. O João Batista,
cresce ali entre os essênios, se batizando na sua adolescência, se purificando constantemente. E lembra que um conceito com o qual a gente vem trabalhando é o conceito de que, seja você o sujo, ou seja você o mal lavado, não tem jeito de manter a consciência limpa sem lavar ela constantemente. Consciência limpa só fica limpa se você lavar ela constantemente. Não dá para dar uma purificada geral e aí deixar para lá porque vai ficar limpinha, protegida. Não vai ficar. O único jeito de limpar é continuidade. Os essênios entendiam isso e praticavam a purificação da consciência constantemente nos seus tanques batismais. João, o Batista, cresce ali no meio deles, fazendo purificação da sua consciência nos tanques batismais na adolescência. Os impulsos adolescentes de João certamente levou ele àquelas piscinas algumas vezes. E então João chega na sua juventude, na idade adulta, entre os essênios, ele ouve uma voz de Deus dizendo para ele: você é a voz do que clama no deserto, que você leu no livro do profeta Isaías. A gente sabe que os essênios amavam o livro do profeta Isaías, primeiro porque era um dos livros mais lidos naquela época. Era um dos livros mais populares. Não era todo mundo que tinha Torá para ler, mas quase que toda a sinagoga tinha um livro do profeta Isaías. E entre os essênios foi encontrado inteiro justamente um livro do profeta Isaías. Então João conhecia o livro do profeta Isaías. E quando João se apresenta, ele diz: sabe quem sou eu? Eu sou a voz do que clama no deserto, profetizado pelo profeta Isaías. Então uma voz de Deus fala para ele: você é a voz, vai levar essa mensagem, porque você vai preparar o caminho do Messias. E João pega o conjunto de ferramentas que ele aprende com os essênios de se batizar para purificar os pecados, e ele leva isso para fora da clausura dos essênios e vai para o Jordão e faz um culto aberto, não mais escondido, não mais no deserto, não mais fechado, não mais para alguns poucos puritanos, mas para quem quisesse da população. Então, quando João vai para o deserto, ele vai levar para o deserto o culto dos essênios, que é: arrependei-vos e cada um seja batizado para a purificação dos seus pecados, porque o reino de Deus está chegando, e a gente tem que se preparar para o reino de Deus. Está na hora de dar uma purificada e ficar pronto, porque Deus está vindo. E João começou a pregar essa mensagem naquela região do Jordão, perto de Jericó, e multidões vinham até ele, e as pessoas faziam fila, e chegavam, confessavam seus pecados, João os batizava, ele saía da água e João dizia: vai e não peques mais. Eles voltavam e viviam a vida e pecavam de novo e voltavam para João, e João foi aumentando uma multidão cada vez maior, porque o Espírito Santo estava arrebanhando pessoas e trazendo até João. Multidões, multidões, muita gente vinha a João, escutava a pregação, confessava seus pecados, eram batizados, iam viver a vida, pecavam de novo, voltavam para João, confessavam seus pecados, eram batizados, iam viver a sua vida, pecavam de novo. Eu estou repetindo isso para você tirar da sua cabeça de uma vez essa ideia moderna de que, se você fosse crente de verdade, você ia manter a sua consciência pura continuamente. Porque essa ideia, irmãos, ela vai desembocar numa hipocrisia religiosa que esconde pecado, que não conserta, não se arrepende, porque fica com vergonha de pedir perdão de novo pelo mesmo pecado. Eu já cheguei a ouvir a seguinte frase: se você pecar uma vez e pedir perdão, tudo bem. Pegar 2 vezes e pedir perdão, tudo bem. Na 3ª vez já é falta de vergonha na cara. E, gente, isso é muito bonito na teoria, mas vai estudar gente de perto para você ver que isso não é verdade, não faz sentido, nem aqui, nem na China. Sabe,
A doutrina da expiação praticada pelo povo de Deus no decorrer da Bíblia inteira é uma prova cabal de que os crentes do Novo Testamento também precisam ter a coragem de aceitar o fato de que é preciso purificar a consciência, como é preciso purificar o corpo com banho todo dia. Que a sua consciência é suja. Que desde que Adão pecou, ele nos legou uma tendência para pecar. E que a gente não quer esse mal na gente. E se não quer esse mal na gente, então vamos lavá-lo constantemente para que ele não fique na gente. João o Batista não batizava como nós batizamos. Próximo slide, por favor. Então, qual a diferença entre o batismo de João e o batismo de Jesus? O próximo slide é um texto de Romanos, capítulo 6, versículo 4, que eu vou pedir para você ler comigo em voz de coro. E lembra, voz de coro é todos juntos. Se uma parte lê na frente e a outra atrás, não é voz de coro. Estão prontos? Vamos lá. 1, 2, 3, vai. Paulo explica o batismo no capítulo 6. Ele estava produzindo a explicação mais completa, mais inteira e mais profunda do batismo do Novo Testamento. O Novo Testamento fala sobre o batismo em vários lugares. Jesus falou sobre batismo, ordenou o batismo. Paulo falou sobre batismo em várias das suas epístolas. Pedro falou sobre o batismo. Mas nada no Novo Testamento é tão inteiro, tão completo quanto o capítulo 6 de Romanos. Então, se você quiser entender o batismo, vai direto para o capítulo 6 de Romanos, porque a simbologia por trás do ato está bem explicada ali. O que estamos buscando está bem explicado ali. Lembra que quando a gente estava falando sobre atos de fé pela Bíblia, e usamos a história do profeta Eliseu como exemplo, todo aquele padrão teatral do ato de fé acontece no batismo. Quando nós estamos batizando alguém ou quando estamos sendo batizados, a gente está fazendo aquele ato de fé. Mas quando João Batista fazia esse ato de fé, que era igual ao de Jesus, porque Jesus começou dando sequência ao de João Batista. Então o jeito de batizar era igual. Mas a simbologia que Jesus traz depois da sua morte e ressurreição é outra. No batismo de João, a ideia é que eu estou sujo e a água vai levar os meus pecados. E não, gente, a água não tinha o poder de lavar realmente os pecados. Fisicamente, a pessoa saía da água igual ela entrou. Era um ato de fé. A ideia ali era espiritual, era usar uma simbologia para limpar os pecados. Nessa fé que o indivíduo era batizado, ele exercia a fé. Meu pecado ficou naquela água. E ficava mesmo. Porque o mundo espiritual fala essa língua. Mas quando Jesus vai batizar, Jesus está falando de outra coisa. E tanto estava falando de outra coisa, que no próximo slide, no texto de Atos 19, 3 a 5, Paulo chega na cidade de Éfeso e ele encontrou 12 homens que haviam sido batizados, provavelmente por Apolo, no batismo de João. E Paulo chega e fala, não, o batismo de João não é mais o nosso batismo. O nosso batismo agora é o batismo de Jesus. E Paulo os batiza de novo. Vamos ler esse texto? Eu vou contar até 3 e vocês leem para mim em voz de coro. 1, 2, 3, vai. Ou seja,
Paulo os batizou de novo, porque o batismo de João servia para uma coisa, o batismo de Jesus era outro batismo. Próximo slide. O batismo de João tinha o objetivo de lavar pecados, que era o mesmo batismo dos essênios. O batismo de Jesus mata pecadores e ressuscita filhos de Deus. Então, entende isso. O significado é diferente. Quando João batizava uma pessoa na água, quando essa pessoa sai da água, o sentido é: a água tirou o seu pecado e você está saindo limpo. Esse era o significado. Quando Jesus e quando os discípulos de Jesus no Novo Testamento batizam alguém, o sentido é: quando o indivíduo afunda na água, está mandando a mensagem: você morreu, acabou sua vida. Ninguém pode cobrar mais nada. Você não tem mais passado. Seu passado acabou. Se alguém vier te cobrar o que você fez no verão passado, diga para essa pessoa que a pessoa que ele conheceu no verão passado morreu. E não tem mais dívida para essa pessoa. Já era, acabou. Tem uma vida nova começada. Quando ele sai da água, a mensagem passada... Mas não pode deixar a pessoa na água esse tempão todo não, viu, gente? É rapidinho. Vai que você ficou preocupado, a pessoa ficou ali na água, aí complica. É rapidinho. Saiu da água, rapidinho. A mensagem do sair da água é: minha vida anterior acabou e eu estou ressuscitando para uma nova vida e eu vou viver essa nova vida no poder de Deus. Eu escrevi um livro chamado Verdades Fundamentais. No capítulo 9 do livro Verdades Fundamentais, eu separei um capítulo inteiro sobre o batismo. Então, se você quiser fazer uma pesquisa legal, naquele capítulo eu explico sobre o batismo e eu explico sobre essa questão do sentido espiritual. Mas o ponto que eu quero ajudar você a entender é que o batismo de João purifica os pecados. O batismo de Jesus mata o pecador, ressuscita um filho de Deus. Diferente. Mas o ponto onde eu quero levar você é no ponto de: isso é um símbolo que não é para você ficar analisando e fazendo poesia com o texto como os gregos fazem. Quando o grego olha para o batismo, ele começa a pensar: ai meu Deus, então quando afunda, morre. Meu Deus, o que significa morte? Porque morte é o fim, mas também é o começo. Os gregos adoram isso. Para o judeu não é isso que significa. Para o judeu é o seguinte: então, quando eu afundei na água, e está significando morte, então significa que eu abri uma chave e eu acessei a morte. Então agora tem uma morte na minha conta. Então eu acessei esse poder. Significa que eu posso reivindicar o fato de que eu morri. Estão notando que é totalmente diferente as mentalidades? Para o judeu, eu abri um portal e acessei um poder. No batismo de João, ele abriu um portal e acessou o poder da purificação. Ele entra na água suja sujo e sai da água limpo, porque ele acessou o poder de purificar. No batismo de Jesus, ele acessa dois poderes: o poder da morte e o poder da ressurreição. Quando ele entra na água, ele acessa o poder da morte. Morri. Tem uma morte na minha conta. Minha vida anterior foi apagada. As trevas não podem me cobrar nada daquilo, porque aquilo não existe mais. Eu morri. Mas tem um segundo poder que eu acesso. Eu acessei o poder da ressurreição. Então agora eu ressuscitei para viver uma vida nova para Deus. E o poder que eu tenho para essa vida nova não é meu poder, é o poder dele em mim. Porque agora não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Então o poder para viver é o dele, não o meu. Eu me empolguei e fiquei com vontade de falar sobre o poder da ressurreição, mas não dá tempo. Registra isso. Meu objetivo aqui, quando eu separo o batismo de Jesus do batismo de João, é levar você para o batismo de João. A minha empolgação e o meu espírito quer levar você para o batismo de Jesus, mas o assunto hoje não é o de Jesus. E se você quiser entender o de Jesus, lá no capítulo 9 do meu livro, Verdades Fundamentais, eu falo disso lá. Por que a gente precisa entender o batismo de João? Próximo slide, por favor.
A gente precisa entender o batismo de João para a gente entender o que João estava fazendo no seu ato de fé para purificar as pessoas dos seus pecados. Porque o nosso seminário é sobre purificar a consciência. E a gente está estudando um especialista em purificação de consciência, ou um grupo de especialistas, porque os essênios eram especialistas nisso, eram puritanos. João Batista era um especialista em purificação de consciência. Nós estamos consultando esse especialista para entender como purificar a nossa consciência. E o que João fazia? Primeiro, as pessoas que eram purificadas no batismo de João precisavam ir voluntariamente para limpar a consciência. Qualquer pessoa que fosse ao batismo de João, levado pela orelha, pelo marido, pela esposa, pelo pai, pela mãe, por alguém, não receberia. Ele não teria sua consciência purificada porque ele não quis ir lá. Então, a voluntariedade de ir até João era muito importante. Segundo, era preciso que essa pessoa tivesse quebrantamento e arrependimento. Quebrantamento e arrependimento pode se resumir na ideia de admitir os pecados. Qualquer pessoa que teimosamente está lutando contra a ideia de olhar para dentro e ver que o pecado é seu, que o erro é seu, que você está sujo, ele não pode ser purificado. Porque é preciso quebrantar, é preciso arrepender, é preciso admitir o pecado. Terceiro, é preciso confessar. E essa confissão, naquele momento, era a confissão feita ao seu líder, ao sacerdote. Nós temos uma birra contra a confissão para outra pessoa, e a nossa birra é protestante. Quando o Martinho Lutero protestou contra a Igreja Católica, por causa de todos os erros da Igreja Católica, entre os protestos de Martinho Lutero estava o protesto contra a confissão. E, gente, Martinho Lutero estava certo, porque o pessoal estava jogando o jogo de interesse com muita força. Mas tudo na Igreja Católica daquele momento tinha jogo de interesse. E, por favor, não me interpreta mal, gente. Eu passei dessa fase que os protestantes têm de falar mal da Igreja Católica. Sabe, a gente amadurece e percebe que isso é besteira. Não, mas a Igreja Católica estava errada mesmo. Estava? Claro que estava. Mas eu não posso estabelecer que eles são piores só porque eles estavam errados. Porque, na boa, gente, se a gente for muito sincero e for procurar direitinho, a igreja evangélica no Brasil não está muito longe, não. Desculpa falar isso. Não era para ter falado. Porque a gente tem que limpar a consciência, né? Então, a Igreja Católica, naquele momento, estava jogando o jogo de interesse com uma força muito grande, a corrupção estava grande dentro da Igreja Católica, estava se usando qualquer coisa que podia usar para tirar dinheiro do povo, para usar influência política, tráfico de influência generalizado dentro da igreja, e o Martinho Lutero protestou e protestou com razão. Mas uma das coisas que a gente errou feio é porque a gente criou o preconceito de só porque é católico não é bom. E, gente, Martinho Lutero era católico, ele só saiu de lá. E se tinha um Martinho Lutero lá dentro, por que não acreditar que tinha mais? Pastor, você está evangelizando a gente para a católica? Não, não estou. Não estou. Eu estou ajudando você a entender que não faz sentido essa birra. E aí, uma das coisas que a Igreja Católica praticava era a confissão. As pessoas confessavam, desabafavam seu pecado, e o padre determinava perdão para elas. E o Martinho Lutero entendeu que isso era dar poder demais a um homem. E a sequência disso, na cultura evangélica, que a gente ganhou birra. Sabe, muitas pessoas ficam com raiva quando a gente fala sobre confessar os vossos pecados uns aos outros para ser curados. Algumas pessoas ficam com muita raiva, porque isso é um retorno à Igreja Católica. E a sabedoria, irmãos, implica que a gente não deixa uma coisa só porque é de fulano ou de Beltrano. Paulo disse, examinai todas as coisas e guarde o que for bom.
E se o que for bom vem da Igreja Católica, por que não? Mas entre aquele povo e entre o povo de Israel antes dos essênios, se praticava a confissão. E aí eles iam a alguém, confessavam seus pecados, pediam perdão e recebiam o batismo e eram liberados para limpar sua consciência. Pastor, você está tentando implantar uma nova cultura de confissão generalizada como nos tempos católicos ou nos tempos de João Batista? Não, irmãos, nós somos outro povo, outro mundo, outro momento da história. Então, não estou tentando implantar isso, eu só estou te dizendo para você não resistir à ideia. Porque, para nós, a confissão ainda é importante. Vou falar disso mais um pouquinho daqui a pouco. Mas, para nós, tem funcionado bem a gente confessar o nosso pecado para Deus. Mas, às vezes, não funciona. E é quando não funciona o confessar o pecado para Deus, é que você precisa obedecer ao mandamento de Tiago. Confessai as vossas culpas uns aos outros para serdes curados. Não é para serdes perdoados, é para serdes curados. Lembra que a gente vem falando que a consciência grita no mundo espiritual, ela grita no seu espírito, mas isso derrama na sua alma culpa. Às vezes a dor da culpa não sarou porque você confessou para Deus. É aqui que entra a hora da cura e muitas vezes é necessário ter alguém para me escutar, ter alguém para ouvir eu dizer assim, eu fiz besteira e a besteira que eu fiz foi essa, eu estou me sentindo horrível, ora por mim. Seja representante de Deus para me perdoar. Me ajuda. Às vezes a gente precisa de alguém. E isso não é todas as vezes. Mas algumas vezes você não consegue resolver só com Deus. Porque a ferida na sua alma pede uma presença que olhe junto com você para o seu erro. E aí, depois do terceiro passo, que era a confissão, tinha o quarto passo, que era o batismo. O ato de fé, tomando posse da purificação. Primeiro, ir voluntariamente. Segundo, quebrantamento e arrependimento. Terceiro, confissão. Quarto, batismo. Enfiava o indivíduo na água, saía da água, o sacerdote liberava a palavra, você está limpo, você está puro, vai e não peques mais. Próximo slide. Sem esses 3 passos anteriores, João não batizaria o indivíduo. Para fazer o ato de fé, tinha que ter a compreensão do ato de fé e todo o movimento. João fazia um ato de fé em 4 passos para libertar cada indivíduo da culpa. O batismo de João era o batismo essênio, e os essênios podiam se batizar várias vezes no mesmo dia. Porque isso é importante. Quando a gente lê João Batista dizendo, Jesus vem aí, e ele vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo, qual é a primeira coisa que você pensa? Você pensa assim, eu vou lá na igreja, palavra e poder. Não é assim que você pensa? Porque na minha igreja tem esse poder. Mas eu preciso ajudar você a entender que se você quer entender o que João Batista estava dizendo, você tem que pegar essa palavra e aplicar no que João Batista estava vivendo. Porque no decorrer do tempo, a gente pega determinados conceitos e arranca ele do lugar de onde ele estava, planta no nosso lugar, e a gente começa a entender as coisas sob uma perspectiva nova, e você não consegue mais ver o texto lá onde ele estava. Isso acontece muito nos nossos movimentos pentecostais, porque algumas coisas, irmãos, só faz sentido para a gente no movimento pentecostal. Aliás, a própria palavra pentecostal tirou a festa do Pentecoste do canto dela. Porque nós transformamos o Pentecostes, a festa do Pentecostes, na festa do Espírito Santo. Mas a festa do Pentecostes é a festa das primícias e da colheita. É a festa das semanas de Israel. E quando a gente lê esse texto, ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo, a gente já pensa no batismo com o Espírito Santo, que nós recebemos, que é verdadeiro, que é bíblico, e a gente já pensa que João estava
profetizando o derramar do Espírito Santo que Pedro ia falar lá no livro de Atos, no capítulo 2, e que a igreja primitiva ia entrar no mover, e que Paulo fala aos Coríntios no capítulo 12, 13 e 14, daquele mover de línguas estranhas, de derramar de Deus, de sobrenatural, das 9 manifestações espirituais, dos 5 dons ministeriais. A gente já pensa logo nisso. Mas pega esse texto e coloca ele no ambiente de João o Batista. Tira ele do nosso meio, onde a gente normalmente tem interpretado, e coloca ele lá, onde João estava batizando. Por que João estava batizando? Para purificar a consciência. E o que João usava para batizar? Água. Para quê? Para limpar a consciência. Então, quando João diz, eu estou batizando com água, mas ele vai batizar com fogo, tem que estar dentro do contexto de João, e não no nosso contexto penteca até a alma. E não, eu não estou dizendo que esse texto não cabe no nosso contexto penteca. Não estou dizendo, ele cabe. O que eu estou dizendo é que nós não entendemos o texto no que ele está dizendo primariamente, se a gente não entender que João estava batizando com água para purificar a consciência. E João estava purificando com água para purificar a consciência. E agora, João está usando uma figura de linguagem. E a figura de linguagem que João está usando é a seguinte: pegue uma barra de ouro e leva ela para a água. Ela está suja, encardida, com várias oxidações ao redor, e você pegou a barra de ouro e levou para a água. E você colocou lá na água, e colocou ali um pouco de sabão, e pegou uma bucha, uma escova, um bombril, e você gastou uma boa energia para purificar a barra. E agora a barra está limpa, e você dá uma enxugada, dá uma lustrada, praticamente virou um espelho a sua barra. E você diz assim, está limpo. João está dizendo, esse é o meu batismo. O meu batismo é a purificação com água. Mas tem alguém vindo aí, que ele pega a barra, coloca na vasilha, põe no fogo, derrete, pega uma espátula, puxa a sujeira, puxa a sujeira, puxa a sujeira, sujeira lá dos lugares mais profundos, puxa a sujeira, puxa a sujeira, sujeira que se agarrou na sua alma quando você ainda estava no ventre. Ele puxa a sujeira, depois despeja na forma e deixa solidificar. E aí ele diz, agora está puro. João estava falando de uma purificação da consciência, ultra, mega, power, plus, profunda, que entra em lugares profundos e arranca sujeiras escondidas. João está comparando a purificação da água com a purificação do fogo, e ele está dizendo, eu estou na purificação da água, mas ele está vindo aí com a purificação do fogo. No próximo slide, eu quero dizer para você que o método mudou. João purificava a consciência usando água. Jesus continua purificando consciência, só que ele usa fogo para purificar a consciência. Toca na pessoa perto de você e diga para ele assim, Jesus vai purificar você com fogo. O método mudou, mas os passos ainda são os mesmos. O primeiro passo tem a ver com voluntariedade. Jesus continua purificando, mas você ainda tem que ser voluntário em chegar diante dele levando seus pecados. O segundo passo tem quebrantamento e arrependimento. Jesus está purificando seus pecados, mas você ainda tem que chegar diante dele, quebrantado e arrependido. Terceiro passo é a confissão. Jesus está purificando seus pecados, mas você ainda precisa chegar diante dele e confessar. Quarto passo, é preciso um ato de fé. Uma posse simbólica nesse momento. Alguma coisa que diga para você, eu estou recebendo a purificação dos meus pecados. E tudo isso
está disponível para a gente, tanto quanto estava disponível no tempo de João. Para nós, o nível de purificação é muito mais profundo. Muito mais profundo. Aqui, eu quero abrir um parêntese para te falar de confissão. E eu não vou andar nos slides, eu vou parar aqui, mas eu vou resumir um pouquinho os próximos slides, porque é importante esse ponto. Às vezes, é importante você confessar só para Deus. Confessa para Deus, pede perdão para Ele, faz o ritual todo, só você e Deus. Outras vezes, você precisa de mais alguém. Você precisa de alguém que olha no seu olho e ouve a sua dor de errar, ouve a dor da consciência pesada, ouve a dor da culpa, a dor da vergonha, a dor do constrangimento. Precisa de alguém. E qual é a diferença entre quando precisa e quando não precisa? A diferença, gente, não está no tamanho do pecado. Porque algumas vezes as pessoas pensam, se o pecado for pequenininho, a gente confessa só para Deus que está tudo bem. Se for um pecadão assim maior, aí tem que confessar para alguém. E na verdade não é exatamente isso. Na verdade, o que faz diferença entre a hora em que você precisa trazer mais alguém para o seu ritual é o tamanho da ferida que essa doença ou que essa culpa causou na sua alma. Sabe, às vezes, você está com a consciência suja, mas a sua alma não está tão machucada. A ferida causada não está tão machucada. Você resolve com Deus, fala com Ele e pronto, está resolvido, segue, a ferida sara e você vai viver. Mas às vezes, a dor é tão grande que você não consegue se perdoar. E não é que Deus não seja poderoso para resolver isso. É que Deus não entra em determinados pontos. Sabe o texto de Apocalipse 3:20? Eis que estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Se você não ouvir, eu não entro. Às vezes, a gente precisa de alguém que ajude a gente a abrir a porta. Alguém que está lá dentro com a gente. Alguém de carne e osso, para a gente olhar no olho da pessoa e perceber que o nosso pecado não muda essa pessoa, não põe ela contra a gente. Para a gente olhar no olho da pessoa e perceber que ela é empática à nossa dor. Não cúmplice, empática. E que na empatia dela, é como se ela nos desse a mão e fosse junto com a gente abrir a porta para Deus entrar. É nessa hora que a gente precisa de mais alguém na nossa confissão para tratar a ferida, a doença que a culpa causou na alma da gente. Então, por isso, algumas vezes, confessar para Deus só não dá conta. E eu não estou te dizendo que você não deve confessar para Deus apenas. Na maioria das vezes, a gente confessando para Deus apenas resolve. Mas algumas vezes não resolve. E é nessa hora que você precisa procurar mais alguém. Tiago não estava brincando quando ele disse, em Tiago 5,16, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para serdes curados. E nesse ponto, eu quero praticar com você. Eu queria te contar que Jesus veio e Ele trouxe fogo. Louvor, me ajuda. Música para abençoar o povo. Fique de pé. Vamos ler em voz de coro esse versículo que está no último slide. Põe o último slide para mim, por favor. 1 João 1:9. 1 João 1:9. Volta para mim. Não é esse. É aquele que começa com o método mudou. O método mudou, mas os passos ainda são necessários. Esse. Aqui
Tem um versículo, se confessarmos os nossos pecados. Vamos ler ele junto? Eu conto até 3 e você lê em voz alta. 1, 2, 3. De novo, 1, 2, 3, vai. De novo, 1, 2, 3, vai. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Eu quero dizer para você que Jesus veio e Ele trouxe o fogo. E eu queria orar com você para que esse fogo que João disse que Jesus ia trazer consigo purifica sua consciência e purifica em lugares profundos. Agora, você é a barra de ouro da nossa ilustração. E em muitas áreas da sua vida, aparentemente já está limpo. Em muitas áreas da sua vida, aparentemente já deu uma lustrada, já está até servindo de espelho. Em muitas áreas da sua vida, você está satisfeito. Mas eu queria desafiar você a entrar no fogo de Jesus. Nessa simbologia de João, o fogo derrete o ouro e tira a sujeira escondida. O fogo derrete o ouro e traz para fora, faz boiar sujeiras que estavam entranhadas. Sujeiras que nem apareciam, sujeiras que não podiam nem ser percebidas. Eu queria que você deixasse o fogo de Jesus trazer isso para fora. Sem vergonha, sem constrangimento, só deixar Ele tratar isso. A verdade é que todo ser humano precisa manter a purificação. A verdade é que gente, por causa do peso do pecado de Adão sobre nós, não vive sem ser constantemente desafiado, tentado, convidado para os caminhos doentes, mesquinhos, primários da alma humana. Faz parte da vida da gente lutar contra isso. E por isso, a expiação, a purificação dos pecados tem que fazer parte da nossa rotina. Do mesmo jeito que tomar banho faz parte da nossa rotina. Do mesmo jeito que limpar a casa faz parte da nossa rotina. Purificar a consciência tem que fazer.